Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bianca Natasha e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre algumas dicas de estudo, que são realmente efetivas, gente. Dicas que eu fui usando ao longo dos anos, que realmente eu sinto que acrescentaram pra mim. Se você não me conhece, eu tenho 22 anos, já sou formada em biomedicina, estou fazendo pós-graduação em biologia molecular. E além disso, eu quero prestar outra vez o vestibular para começar novamente toda essa rotina de faculdade, porque assim, não sei, sou maluca. Então, assim, e realmente eu já passei por muitos estágios desde não saber estudar nada e a começar a aprender como é que estuda, né? Porque assim, a gente parece muito besta, né? Mas realmente existem coisas que você pode fazer que vão melhorar o seu estudo. E isso é uma questão de rotina, principalmente, sabe? De coisas que você vai implementar no seu dia a dia, coisas muito pequenas, mas que no final vão fazer alguma diferença. E são essas dicas que eu vou dar pra vocês hoje. Então, realmente, já deixa o like, porque assim, gente, vídeo de estudos, dicas de estudos, se você tá aqui é porque você precisa. Então, assim, deixa o seu like, porque vai valer a pena, eu posso garantir. E já se inscreve no canal, porque eu tenho vários vídeos e vou postar mais vários vídeos sobre esse tipo de assunto, tá bom? Então vamos lá, vou dar as dicas pra vocês. A primeira dica que eu tenho pra dar, gente, é o que eu já falei, mas eu vou falar um pouquinho mais explicado sobre o porquê. Tenha uma rotina diária de estudo, gente. Então você precisa de segunda a sexta, pelo menos. Sempre falo de segunda a sexta, porque são os dias em que a gente tá mais ativo. E eu acho muito importante deixar o final de semana pra descansar e pra ter um dia de sobra, né? O que é um dia de sobra? É um dia em que se você não conseguiu fazer algo durante a semana, você pode pegar pra fazer no final de semana nesse dia de sobra e no outro dia você descansa. Mas bom, a rotina, ela é muito importante. Você precisa ter pelo menos uma rotina de 2 horinhas de estudo, fora as suas obrigações, né? Então, o que isso quer dizer? Você tem que assistir a aula, né? Ou você vai pra sua aula, ou você está assistindo lá remotamente, se você tá vendo esse vídeo durante a quarentena, que é quando eu tô lançando ele. E, bom, você vai pra quarentena, não. Você vai assistir a aula, e aí você tem que, depois dessa aula, pegar umas 2 horinhas para repassar aquele assunto. Seja transcrever, porque você não faz anotações enquanto você está assistindo, ou seja para fazer complementações, então buscar outras videoaulas ou informações em livros, em PDFs, e enfim, para complementar aquilo que você já viu, ou até mesmo para revisar e fazer um resumo sobre aquele assunto e principalmente responder algumas questões. Então eu sempre digo, você tem que separar pelo menos 2 horinhas do seu dia após as suas aulas, não necessariamente assim que acaba, você pode fazer isso num outro período do dia, mas fazer isso sim todos os dias, porque é isso que vai te ajudar a fixar aquilo que você está aprendendo, sabe? E se você for, por exemplo, vestibulando e estiver agora assistindo, se você só faz aulinhas online, né, faz um cursinho e tal, você não tá mais na escola ou na faculdade, eu sugiro fortemente que você também faça isso. Então você já separou um período do seu dia para estudar. Então além desse período, você pega mais 1 horinha só para dar uma revisada. É sempre bom você estudar um pouco mais além, porque é isso que vai fazer você fixar realmente o conteúdo na sua memória. Outra dica é: estude sem interrupções. E quando eu digo sem interrupções, é claro que eu me refiro a você, se você mora numa casa onde você tem o seu próprio espaço para estudar, se você não tem algum tipo de conflito dentro de casa, né? Claro que eu não vou falar assim, ai, você manda o pessoal da sua casa calar a boca e vai estudar. Gente, isso não existe. Né? Mas se você tem essa possibilidade, você vai pro seu quarto, conversa com os seus familiares, com as pessoas que moram com você em casa e fala, olha, eu preciso desse tempo para estudar. Então eu preciso que vocês não me interrompam. Combina, criem uma rotina. Por exemplo, se você tem que fazer tarefas de casa, você faz as tarefas de casa até determinado horário e depois você vai estudar, ou então antes disso você vai estudar. Enfim, cria um cronograma que funcione para você. Gente, não adianta nada você querer acordar 5, 6 horas da manhã, mas você dorme meia-noite porque você tem aulas até as 11, sabe? E não adianta, você tem que criar uma rotina que funcione, uma rotina que vá se adaptar a você. Eu acho que toda essa questão de planejamento envolve isso. Ele tem que funcionar para você. Não é aquilo que alguém estipulou, sabe? É aquilo que realmente vai te dar algum resultado. Uma coisa que eu gosto muito de fazer durante as minhas sessões de estudo é variar as matérias que eu estou estudando. Então vamos supor que hoje você teve aula de matemática e de geografia. Aí você vai, no seu tempinho extra de estudo, estuda matemática e geografia.
mas você já tá um pouquinho saturado disso. Porque você já viu isso em excesso naquele dia, já deu, sabe? Eu acho que muito tempo vendo a mesma matéria, isso faz com que você fique cansado dela mais rapidamente. Então, uma dica boa é você variar as matérias. Não só ver, por exemplo, a matemática e a geografia, mas ver também português e, não sei, química no mesmo dia. Eu acho que isso é muito importante, você dar essa variada pro seu cérebro não cansar de aprender aquilo, porque, assim, o cansaço que você sente, gente, não é porque você é extremamente preguiçoso, na maioria dos casos. É porque você realmente cansou de ver aquele assunto, ele já te saturou, ele não é nenhuma novidade mais pra você. Pelo menos não naquele momento. Então dá uma variadinha, porque eu acho que isso realmente faz muito bem. Eu gosto sempre de, quando eu termino de estudar as matérias que eu programei para aquele dia, eu pego outras matérias para dar uma revisada ou para fazer alguns exercícios, porque daí já dá uma refrescada e me ajuda a puxar na memória as coisas que eu já vi anteriormente. Então fica aí essa dica de extra aí pra vocês. Uma coisa que já foi comprovada, que já a gente sabe que dá resultados, tá todo mundo falando sobre isso, né, e tudo mais. Tô morrendo de sede, desculpa. Enfim, essa coisa é revisar periodicamente. Então, como funcionam essas revisões periódicas? Você vai ter um primeiro contato com aquela matéria, né? Então, você vai ter a primeira exposição. E aí, pelo menos no dia seguinte, você vai ter que revisar aquela matéria. Então, eu sempre acho interessante, depois que você teve um contato, você fazer um resumo. Porque é nesse resumo que você vai se basear a partir de então. E aí, em 24 horas, você tem esse contato novamente com a matéria e vai dar uma refrescada nela na cabeça. Depois de uns 3 dias, você vai e lê de novo aquela matéria. Depois de 7 dias do seu primeiro contato, no caso, né? Teve contato, 24 horas, 3 dias, 7 dias. Você revisa novamente. 15 dias depois, você revisa novamente. 30 dias depois, você revisa novamente. E a partir disso, eu recomendo que pelo menos uma vez por mês você pegue para ler e revisar esse conteúdo, porque realmente isso ajuda demais. E eu acho que é muito importante para você manter o conteúdo sempre fresquinho, porque é muito melhor, muito mais interessante você ir estudando, né, a longo prazo do que você chegar um dia, 2 dias antes da prova e tentar engolir a matéria, decorar a matéria. Porque tudo bem, sabe? Isso até pode te trazer algum resultado na prova. Você pode ir até bem porque você é muito bom em decorar. Mas isso vai te levar aonde, sabe? Se você tem que estudar aquilo, provavelmente tem algum significado. Eu sei que no ensino médio muitas vezes a gente estuda coisas que a gente não vai usar, acaba não usando nem no vestibular. Mas uma grande parte das coisas a gente usa no vestibular. Então é interessante que você faça isso pra você não ter que se matar de estudar quando estiver mais perto do vestibular. E claro que na faculdade, né? Gente, se você tá fazendo faculdade disso é porque você vai usar isso na sua vida, sabe? Na faculdade você não aprende coisas que você não vai usar. Você pode até não seguir aquele caminho, mas eventualmente você vai se deparar com ele e você precisa saber um pouco sobre aquilo. Então, realmente, é uma dica, assim, infalível. Faça isso, independente do que você está estudando. Acho que também outra coisa muito importante é sempre, 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 sempre resolver exercícios, questões sobre aqueles conteúdos que você está estudando. Se o seu professor, enfim, se você não tem como, se ninguém está te passando exercícios para você fazer, você pode puxar no Google. Se você for vestibulando, procura questões daquele assunto que já caíram em vestibulares. E se você estiver na faculdade, você também pode procurar, que você vai achar em vários lugares, bancos de questões. Enfim, é muito interessante que você procure questões, porque assim é uma maneira muito mais efetiva de você decorar alguma coisa, né? Aprender alguma coisa. Porque além de você decorar, você põe o seu raciocínio para funcionar. Então você aprende a aplicar aquilo. E saber aplicar um conteúdo, eu acho que é 1000 vezes mais importante do que você simplesmente decorar. Porque decorar por decorar, tudo bem, você sabe o que é, mas você sabe como usar, você sabe como é que funciona. Então, realmente, fazer exercícios, né, questões, enfim, é muito, muito importante por conta disso. E quando você for fazer isso, gente, eu acho muito importante que você procure tirar suas dúvidas. Se os seus professores, ou se você está sendo uma pessoa mais autodidata durante esse período, enfim, não estiverem sanando as suas dúvidas, não estiverem abrindo espaço para você sanar suas dúvidas, tirar suas dúvidas, eu recomendo que você pesquise. Qual é a técnica que eu uso para pesquisar respostas, para pesquisar coisas que eu fiquei em dúvida? Eu jogo a minha dúvida ali no Google. O pai Google, gente, resolve todos os seus problemas. Eu vou e abro de fontes confiáveis. Pelo amor de Deus, não me vai abrir o Wikipédia da vida. Eu pego fontes confiáveis
E dessas fontes confiáveis, eu começo, então, a elaborar uma resposta. Eu vou lendo todas essas fontes e vou pensando no que elas estão me mostrando em comum, o que aquelas fontes estão me dizendo em comum. E aí, a partir disso, eu consigo elaborar uma resposta, né? Ou perceber um padrão que vai se encaixar ali na minha dúvida. E isso realmente ajuda muito. Mas eu acho que é muito importante que você faça isso quando as dúvidas surgirem. Porque, se não, gente, é isso que te pega na hora de uma prova. Se você não tirar uma dúvida, pode ter certeza que é essa dúvida que aquela questão mais difícil vai cobrar. Então, assim, é uma dica, assim, valiosíssima, gente. Tira suas dúvidas, vai atrás de respondê-las. Se você já tá na faculdade e o Google não consegue te ajudar muito, eu vou te recomendar que você pesquise isso no Google Acadêmico. Abre o Google, digita Google Acadêmico. Ele vai te dar um link de Google Acadêmico, você abre esse link, pesquisa isso e ele vai te mostrar artigos. Aí dá um pouquinho mais de trabalho, porque ler artigos é um pouquinho mais cansativo, né? Se você for ver, né? Mas tudo bem. Você tem que correr atrás disso, porque isso vai ser cobrado, eu tenho certeza. E a última dica que eu tenho pra dar, gente, é uma coisa muito, muito importante. Que, assim, isso pra sua vida, se você trabalha, se você estuda, qualquer coisa, mas principalmente se você realmente quer deixar a sua memória melhor, se você quer ser uma pessoa que guarda melhor as informações, ó, uma dica, tome água. E principalmente se exercite, porque isso vai fazer com que o seu cérebro funcione melhor. Não só o seu cérebro, mas o seu corpo todo. E assim, estudar com dores, estudar com esse tipo de problema não é legal. E eu super recomendo. Inclusive, existem algumas pesquisas que dizem que beber água durante os estudos ajuda na concentração. E que fazer exercícios, né, ao longo da semana, durante o dia, também ajudam o seu sangue a fluir melhor. E significa que o seu cérebro funciona melhor. Porque tem sangue circulando nele, né, não tá lá paradão. E aí ele vai funcionar melhor. Então fica aí, gente, essa é a última dica muito, muito importante. E isso, assim, pra tudo na vida. Se você for trabalhar, se você for estudar, sempre pratique exercícios e se hidrate, porque isso é essencial pra você ter uma vida ok. Bom, essas foram as dicas. Eu espero realmente que eu tenha conseguido ajudar alguém com elas, porque foram dicas pra mim muito essenciais. Coisas que muitas vezes a gente não vê alguém falando, ou não vê alguém explicando por que elas funcionam. Então tá aí os motivos delas funcionarem e os motivos delas terem funcionado pra mim. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o like, deixa, porque ele é rapidinho, não te custa nada. Se inscreve no canal pra ver vários vídeos legais como esse. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários se você quer, ou se você tem alguma dica pra compartilhar, não só comigo, mas com quem for ler os comentários. E até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.